Amém, graças a Deus. Bom dia com Jesus. Agora nós não pode, né, terminar mais a escola. Mudou o horário, né? Agora é das oito às 9, não é isso? Hã? Não, já é 8h30 e não terminou. Não, mas nós vamos descobrir isso. Aí, ó. Nós vamos descobrir. Meia hora só, é? Então, porque nós deve no recanto, deve ir mais tarde um pouco, né? Mas nós vamos. Hã? Pois é, porque era 7h30 começava normal, né? Era até às 8 e pouquinho. Então depois nós temos que descobrir, ver que hora é mesmo, né? Para não. Que aquele domingo, nós atropelamos o horário, porque eu pensando que a escolinha estava normal, quando eu fui ver já era 8 e tanto. Vamos, irmão Elias, vamos louvar o Senhor, vamos cantar, vamos louvar a Deus. Bom dia na paz do nosso Senhor Jesus. Vamos cantar o hino de número 106 do nosso cântico. Vamos cantar o 106 e o 107. Fim da lida terreal, quando já do rio além. Fim da lida terreal, quando já do rio além, essa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó que levo divinal o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenal. Como então meu coração, ó, não há de ali louvar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto não se encontrará. Entre canto angelical a meus passos de guiar, perto sim, muito perto hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. O mundo vil já desprezei,
o mundo vil já desprezei, o seu caminho abominei, mas te suplico, ó Salvador, a ti me eleva, Redentor, mais perto sim, mais perto sim, ó, junto a ti, me eleva a mim, ao alvo que, meu Salvador, contigo esteja sem temor. No mundo não encontro paz, pois ele não me satisfaz. Aqui só tenho que sofrer, contigo quero, pois, viver. Mais perto sim, mais perto sim, ó, junto a ti, me eleva a mim, ao alvo em que, meu Salvador, contigo esteja sem temor. Desejo sim aqui viver, por tua causa me valer. Já pela fé eu avistei o lar em que descansarei. Mais perto sim, mais perto sim, ó, junto a ti, eleva-me ao alvo em que, meu Salvador, contigo esteja sem temor. Graças a Deus. Tem um aí? Bem de manhã, embora o céu sereno, parece um dia calmo anunciar. 282. 182. Estou errando. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar, ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar,
sem cessar, vigia a cada instante que o inimigo só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. A gente fica observando uma mensagem dessa, é muito interessante. Tem hora que todos nós passamos por estes momentos, né? Temos que colocar nas mãos de Deus toda a nossa angústia e às vezes passamos por momentos difíceis. Inclusive o próprio Davi, né? Davi sempre ele estava pedindo a Deus nas suas horas difíceis, amargas, sempre ele estava entregando completamente nas mãos de Deus. Graças a Deus. Creio eu na Bíblia, livro do meu Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos os meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. 195. Vamos cantar mais esse. Volta a palavra, irmão Ebert. Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Só a Santa Bíblia santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, estas bênçãos só em Cristo. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra meu caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Hoje a Bíblia lemos para o pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar, pôde vir
é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divina. Graças a Deus. Eu estava observando daqui o irmão Isdra. Ele mesmo canta baixinho, mas ele sempre está cantando. Eu achei interessante. Quem está aqui, ele está observando tudo. Ele está cantando, mas ele está observando tudo, quem canta e quem não canta. Deus continua abençoando a todos. Amém, graças a Deus. É muito bom, né? Louvar o Senhor é uma coisa boa. Se a gente pudesse fazer isso direto, né? Não ter que trabalhar, não ter que ir para sair, correr em busca do pão. Eu vendo aquela criança ali, ela estava em colina, vocês perceberam? Né? Aquela com a saia rosa. Ela estava em colina, que boa, hein? Estava em colina e já está ali no recanto, coisa boa. O pastor Jada ali também, não foi? Aquele que levou a cadeira é ele, né? Muito bom. Terminaram de uma festa e já estão em outra, coisa boa, né? Mas graças a Deus por isso. Mas nós também estamos numa festa muito abençoada. Ali ontem em Xinguara foi uma maravilha, muito bom, graças a Deus. Então nós vamos orar, falar com o nosso Deus, agradecer a Ele, né, por tudo que Ele tem nos dado, a noite que foi maravilhosa para cada um de nós. Dormimos bem, descansamos e estamos aqui mais uma manhã. Senhor Jesus, graças te damos por tudo, Pai. Senhor, abençoe desde já nossa irmã Regina, ela vem muito nos nossos pensamentos. Abençoe ali também a irmã Andréia, pastora Adalberto, que possa ter todo o controle sobre aquela irmã. Que o Senhor ajude a nós, a cada fase da nossa vida, nós enfrentar ela, Senhor. Porque um dia nós nascemos, um dia nós fomos crianças, jovens, e hoje nós chegamos a uma idade adulta e vamos chegar à velhice se o Senhor nos der tempo, Pai. Por isso, tenha misericórdia de nós, ajude a nós todos, nos dando saúde e graça, nos dando força para nós continuar a nossa batalha aqui na terra. Abençoe o nosso irmão Wilton ali também em Xinguara, que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Abençoe os demais que nós não sabemos, não conhecemos pelo nome, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada filho teu, Pai. Assim também os nossos ouvintes que ouvem através das redes sociais, a internet, há ali alguém necessitando do Senhor, que ele possa receber nesta hora, Pai. Que a graça do nosso Deus esteja com todos. Nós oramos e te pedimos, é porque nós cremos no Senhor. Nós cremos que o Senhor entra em cena na vida daquele a quem busca, Pai. Por isso nós oramos e te pedimos as tuas bênçãos nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Irmã Elia, somente crer, somente crer. Nós recebemos o nosso pastor. Deus te abençoe. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Bom dia com Jesus. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler São João,
3, continuidade da nossa leitura de ontem. São João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16, a leitura mais citada do mundo. Mais conhecida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça, meu Deus, pela palavra. Nós te agradecemos pelo dia, pela vida, pela nossa saúde e força que o Senhor tem nos dado. E agradecemos pela mensagem e pelo mensageiro, pelo Espírito Santo que escreveu a palavra, através dos homens de Deus. Que a bênção do Senhor, Pai bendito, nesta manhã, seja com todos os filhos do Senhor que estão cultuando a Deus nesta hora, por todos os lugares do nosso Brasil e do mundo, aonde há um filho do Senhor reclinado sobre a palavra, aprendendo de Deus, buscando a se aplicar as coisas corretas, as boas obras e o bom comportamento para agradar ao Senhor. Assim nos abençoa mais uma vez, Senhor, nesse culto de escola dominical, nesse primeiro dia da semana, que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. 16 de julho, né, de 2023, feriado, férias para muita gente, e muitos estão em viagem, outros em acampamento, e de forma que os cultos ficam com bem mais pouca gente em todos os lugares. Mas nós estamos cumprindo aqui a data, cumprindo a nossa programação de Santa Ceia, no terceiro domingo do mês, e alguns têm que ainda viajar, outros têm que voltar para o trabalho, né? Os irmão Elias mais o irmão Everett vai voltar para... Não é para as férias, é voltando das férias, que foi só uma semana, né, irmão Elias? Um tempinho para ir no encontro, voltar e pegar firme de novo. 3 dias de férias. Mas é assim. Mas depois termina uma obra de uma para outra, às vezes dá até 30 dias, né, de férias. É bom. Mas é isso, o irmão Filemon deu uma saidinha também, está
no repouso, no descanso. É bom fazer isso. E a gente precisava, porque o profeta disse que aqueles pregadores, aqueles trabalhadores que não descansam, caminha para uma estafa, né? Caminha para um cansaço mental e físico. Logo no início do ministério do profeta, ele quis levar diretão, não funcionou. Ele viu que o ser humano não vive só de lazer e não vive só de trabalho, ele tem que tomar um pouco de cada para completar a vida. E ele tirava os momentos de descanso para ficar só. Ele disse que ia para o mato caçar e ali ele descansava. E nós precisamos também. Às vezes você fala assim, eu trabalho pouco, mas a gente vive numa rotina de vida que às vezes você saindo um pouco, você melhora bastante, descansa daquela rotina. Faz parte da vida, né? Então nós estamos cada fase da vida da gente vai oferecendo uns desafios diferentes. Nós estamos vivendo essa fase das mais absurdas que a Terra já viveu, né? Que é um tempo de canseira. É engraçado que quem não faz quase nada são os mais cansados que existem aqui na Terra. Os mais desocupados são os mais cansados. Aí ontem teve aquela participação como é que é? Indisposição, desânimo. O desânimo traz essa indisposição. E tem pessoas que é desanimado para trabalhar, tem outros que é desanimado para ir para a igreja. De longe ele olha assim e fala, eu já sei até como é que vai ser aquele culto lá hoje. Aí nem vem. Já sei até como é que vai ser minha rotina lá, como é que eu tenho que ir para aquele serviço. Quando a pessoa vive a vida assim, ele está com problema e é sério já. Porque ele tem que levantar a cabeça e dizer, aquilo faz parte da minha vida e eu vou encarar até eu sair daquilo. Porque quando você sai de um trabalho difícil, você vai caminhando para outro trabalho, a gente nunca fica... A maior alegria do construtor é quando ele está vendo a casa assim, estou entregando essa semana. Só que ele vai pegar outra lá dentro das valas de novo. Porque entrega uma, pega outra. Quando ele lembra que vai pegar outra, ele fala, de novo, vou passar por tudo de novo. Mas é assim, a gente tem que pedir a Deus graça para a gente ir trabalhar, buscar ser alegre naquilo que faz, agradecido pelaquilo que Deus deu, né? Eu sou muito agradecido porque, vindo de uma família da roça, a gente não trazia nenhuma profissão do mato. Se você for criado no mato, você não traz nenhuma profissão para a cidade. E chegando na cidade, eu tive que aprender tudo, porque lá na roça só tinha capinar, roçar, fazer farinha. E aí chegando na cidade não tinha foice, tinha enxada, né, para bater massa, fazer massa. Mas eu tive que aprender tudo. Eu casei sem saber nada e depois de casado, para lidar com a família e tudo, e aprender profissão para cuidar da família ainda. Então, eu digo assim, a pessoa nunca deve desanimar, ele só deve pedir a Deus saúde, inteligência, porque tudo está na nossa frente, tudo está diante de nós. Chega numa cidade dessa, você aprende qualquer coisa aí de profissão e segue sua vida, normal. Não pode desanimar. Não é fácil, até você sair da roça, chegar na cidade e aprender uma profissão e começar a ganhar o trocadinho para sustento da família é difícil.
Teve aquele pregador que vendeu o picolé 6 anos. Você já pensou? Um homem, toda a capacidade, só que veio da roça. Veio da roça para a cidade. Picolé, 6 anos. Até que arrumou um emprego e as coisas foram mudando na vida. Ainda bem que eu não passei pelo carrinho de picolé. Passei pela enxada, batendo massa para fazer construção. Mas é assim mesmo. Então, irmãos, o restante Deus cuidará. Nós estamos com aquele assunto lá da irmã, e hoje cedo ela estava empurrando as folhas daquele meio fio, tudo assim, até que eu fui tirando o carro e ela estava lá atrás, na frente lá, empurrando as folhas. Aí quando terminou, aí vem ela. Eu falei, a senhora está fazendo arte, né? Tem que fazer assim, tem que se mexer, porque... Aí eu falei, a senhora vai, daqui a pouco a senhora está fazendo careta, né? Aí a vizinha de frente disse assim, pastor, mas aí é teimosa, hein? Se eu fosse as filhas dela, eu tinha colocado ela dentro do carro e tinha levado ela embora. Eu falei, ela ia morrer na estrada. Será, pastor? Digo, morre, ia contrariar ela e aí ela ia envermelhar. Aí eu falei, não, mas aqui é só quando Jesus levar. Quando Jesus levar que ela sair dessa vida de tato e contato, estiver lá na 6ª dimensão, eu quero ver se ela vai varrer o meio-fio lá. Lá não vai ter folha, lá não vai ter nada para ela fazer, lá vai ser descanso. Mas está lá, minha esposa teve que voltar para lá ontem à noite, para ficar com ela. Hoje nós estamos pensando de ver se consegue alguém para ficar com ela pelo menos mais uma semana lá, enquanto a gente tira uma semana para ir lá nos velhos, que daqui um dia estão igual ela. A minha mãe está com 72, fez uma cirurgia, cicatrizou bem, graças a Deus está bem. A irmã Isabel está com 71, né, que foi 71. E aí, mas também já recebeu alta, está em casa. E assim vai. Chegando a essa idade, a essa fase da vida, não tem outra coisa a não ser se preparar para subir. É o final da jornada. Nos limites da vida natural, não tem outro jeito. E Deus não quis mudar isso aí, Deus deixou ser assim mesmo, porque não tinha como mudar. Ele só fez, o que Deus fez foi fazer um contra-ataque com relação à vida mortal, né? Ele desceu e veio para salvar o homem da condição, quer dizer, tirar a pessoa daquela condição e colocar ele num novo corpo, em uma nova vida, porque tem que chegar ao final dessa, para poder entrar na outra. E se você notar as coisas que Deus faz, é assim, tem que chegar ao final para poder dar início a outra coisa. Por exemplo, o Velho Testamento findou com Malaquias 4 para entrar o Novo Testamento. Deus não apareceu no meio do Testamento Velho para criar um novo, Ele deixou terminar tudo. Quando terminou, começou o novo. Então, quando terminar essa vida aqui na Terra, começa a nova vida. Mas tem que terminar essa. Você fala, mas é sofrimento demais, se Deus trouxesse... Tem gente que pede o arrebatamento antes. Se Jesus viesse agora, se Jesus viesse agora. Tem tantas coisas que ele tem que passar ainda, que ele não passou, que Deus vai deixar ele passar. E Deus não tira a pessoa antes de ele cumprir o propósito dele. Cada um de nós temos um propósito nosso aqui na terra de viver. E Deus não interrompe. Deus não interrompe nada. Deus deixa tudo acontecer. Por exemplo, aquela árvore que nasce lá no deserto, ela lança uma fruta venenosa. Deus podia matar aquela árvore, para ela não causar dano para os animais. Mas a árvore nasce, cresce. Você lembra daquela que... erva, aquela... Pois é isso que eu quero chegar, A erva daninha está lá no meio do pasto, junto com a boa.
A árvore venenosa está lá no meio da natureza. Só que o animal chega, olha e passa. O ser humano chega, morde e morre. Quer dizer, o animal é mais entendido do que o ser humano. Mas está lá. Quer dizer, Deus não preservou tanto o bem como o mal no meio das coisas. É por isso que as pessoas que não têm entendimento, tem hora que eles não compreendem. Deus não é um intervencionista. Deus não é um que tira a pessoa no meio do curso de vida. Não, Deus deixa viver. Deus deixou o Caim viver a vida toda, mata. Vai diminuindo. Mas é devido à genética do homem e a alimentação do homem, porque a genética também diminui muito e a alimentação também. Você compara com os animais, você pega o frango caipira, devido ao trato que ele tem, a genética dele, ele tem 6 meses de vida para poder dar abate e dura 5, 6 anos, 10 anos no terreiro. O outro que não tem genética e nem alimentação boa, é 41 dias, se você matar ou não matar, pois ele morre bem aí na sua frente. O irmão ganhou uns pintos, irmão, e começou a criar eles lá, e aí as galinhas começaram a pôr, e elas eram fabricadas. Aí a galinha bateu asa lá no puleiro e caiu no chão. Já caiu pronto. Aí ele chegou com dó dela. Se fosse uma genética boa, ele não ia ter aquele prejuízo. Mas aí eu disse, elas vão morrer. Eu peguei no peso dela assim, levantei. Eu disse, elas vão morrer uma por uma nesse peso que elas estão aqui, porque o que está matando elas é a gordura que elas adquiriram. Elas não têm estrutura para sobreviver uma vida longa. E estavam morrendo do dia, morre mesmo. Eles dizem que quando a gordura cobre a moela, a galinha cai morrendo. Ela morre asfixiada pela própria gordura que ela vai adquirindo. Aí o ser humano come aquela galinha. Aí o ser humano passa a ter a vida curta como aquele animal, porque ele está alimentando de algo que não tem vida. Os antigos comiam dos animais puros da selva, da natureza, os animais de gado e bode e ovelha que não eram contaminados, e eles viviam 130 anos, e até mais, 900 anos, e muitos anos. Então, agora hoje não, hoje tudo está corrompido. Agora, se é assim no natural, também é no espiritual, né? As pessoas que vivem do evangelho fabricado entre 4 paredes não têm vida, não tem vida. Qualquer ataque que vier sobre eles morrem também. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, Deus, como eu falei, Deus não interve. Deus ele entra para abençoar e fazer a coisa andar. Esses dias, a gente come essa carne que eles dizem que é carne de gado aí, mas é uma carne bucha, que não tem gosto de nada. Aí, esses dias foi colocada uma comida na mesa lá, e quando eu coloquei a carne na boca, eu disse, da onde é essa carne? Aí a minha esposa falou, foi a irmã Maria que trouxe. Falei, eu já sei, essa aqui tem gosto de carne. Mas uma carne deliciosa, de sabor, irmão. E a do açougue não tem. Parece que quando entra no matadouro lá, eu não sei, ou eles põem um remédio, eu não sei o que eles fazem, ou é um gado velho contaminado de tanto remédio lá, porque é de 6 em 6 meses, né? Ou é de 3 em 3 meses, ou é 6 em 6 meses. 6 meses, né? Não dá nem tempo o gado desintoxicar daquele primeiro veneno que eles aplicam outro. Mas você pode observar, quando você come a carne de uma vaca ou de uma novilha que é pego lá do pasto do criador lá,
que ele não é contaminado. Eles não contaminam que eles vão comer lá. Mas as que vêm para o matadouro aqui, tudo é contaminado de remédio. E o gado perde completamente o sabor da sua carne quando está naquele remédio lá. Você conhece de longe. Eu não sou muito fã de carne de gado, porque eu olho na vitrine, não me dá vontade de comer. Porque daqui eu já sei o sabor que aquilo não tem, né? Não tem sabor nenhum. Às vezes eu fico me escorando para comprar outra coisa, mas também não tem. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora tem uma coisa, quem está nas trevas não vem para a luz. E quem é filho de Deus vem para a luz. É aqui que está o segredo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está. Porque a condenação não é promovida por ninguém. A própria pessoa se condena a si mesmo por não crer na palavra de Deus. Já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito, Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que obras más? Você chega num sistema denominacional hoje e leva o evangelho da luz para eles e traz eles para a luz do evangelho, eles não aceitam, porque a obra que ele já está fazendo lá é desfeita quando ele vier para o verdadeiro. Lá ele tem que deixar. Eu já vi gente dizendo assim, eu deixei de ser pastor, eu deixei uma congregação lá, quer dizer, eu vim para a luz, mas eu tive que perder tudo aquilo lá, quer dizer, as obras que ele estava fazendo eram má e não pôde ser conduzida para a luz, porque desfaz. Por exemplo, a pessoa está toda empolgada lá pregando uma teologia de um batismo trino, aí chega o evangelho com a luz da mensagem do dia e fala para ele, não é assim, a obra que você está fazendo é condenada pela luz. Aí ele vai, ou ele zanga com você, ou ele vem para a luz, ou então ele volta. Então é assim que é. Eu falei para aquele homem católico, que diz que não tem plano de mudar de igreja, de mudar de segmento religioso, eu falei, no entanto, eu quero te dizer que quem pregou o evangelho falso para a nossa nação, no tempo que o Brasil foi chamado de Monte de Santa Cruz, foi a igreja de Roma. Então, é natural de que você não queira sair dos seus princípios. Você teve um princípio no catolicismo, no evangelho que não é verdadeiro, e agora, quando você se depara com o verdadeiro, você é confrontado porque o evangelho falso já se tornou verdade dentro de ti. Falei para ele, mas quando se traz o evangelho que tu diz que crê, para o evangelho escrito de Deus, que é a palavra de Deus, esse evangelho desfaz isso que tu está dizendo que tu crê. Porque tu, de tanto falarem para ti que aquilo era verdade, você passou a crer como se fosse verdade. Eu falei para ele, mas não é verdade. O evangelho de Roma, que foi divulgado no Brasil bem no início, no tempo que o Brasil estava sendo povoado pelo povo de Portugal, os pregadores que entraram aqui foram padres. E eles colocaram o evangelho errado na terra brasileira em primeiro plano aqui. Então eu falei, é por isso que vocês não querem sair. E no entanto, você diz que os seus parentes, filhos e netos estão numa igreja que você também não concorda, falei para ele. Por quê? Porque é uma ramificação do catolicismo e tudo está errado. Porque não é uma igreja que nós defendemos, eu falei para ele, é a palavra de Deus que nós defendemos. É uma igreja. Quem defende esse prédio aqui não é eu,
Quem defende esse prédio aqui são as leis que deu o título definitivo e diz, é assegurado no cartório, que esse prédio pertence a essa associação de pessoas para se congregarem aqui. Nós não temos que defender nada disso. Agora, o Evangelho de Deus, nós somos levantados para defender o Evangelho de Cristo. Então, o que é patrimônio é a lei que defende, patrimônio físico. O que é patrimônio espiritual, quem defende somos nós que somos espirituais. Então, eles tiveram que mais uma vez ficarem calados, porque o evangelho falso não tem argumento. Não tem argumento. Então, nós estamos vivendo um tempo que o falso é pregado como verdade. E muita gente crê. Eu falei para ele, diga para mim qual a razão de uma pessoa ser católico. Eu disse, porque se for pela Bíblia que ele está sendo católico, ele tem que me mostrar onde que a Bíblia ensina tais coisas. E se não é pela Santa Escritura de Deus que ele está sendo católico, ele tem que ter consciência de que ele está num movimento satânico e diabólico, porque tudo que passar do que está escrito nessa Bíblia aqui, a própria Bíblia fala que vem da procedência maligna, tudo que passar, tudo que ficar aquém e tudo que ir além é falso. Então nós temos que ficar exatamente com aquilo que está escrito. E assim as pessoas seguem. E é exatamente essas pessoas que querem levar a irmã. E a irmã me disse ontem, eu não concordo com aquele tipo de vestimenta. E uma das razões de ela não ir para os seus parentes é porque não há ambiente espiritual onde ela se sinta à vontade. É a mesma coisa de dizer para mim, olha, tu tem tantas irmãs, eu tenho acho que 5 irmãs, e 6 irmãos, e eu chegar numa debilidade e disser, eu vou agora te levar para os teus parentes. Eu quase que faria igual a irmã, não me deixa na área da tua casa, irmão, nós somos irmãos em Cristo, lá o ambiente não é bom, eu não vou me sentir à vontade. Me deixa aqui, me dá uma rede aí, ou um colchonete, me deixa numa areazinha, num quartinho aí no quintal, eu vou ficar por aí. Por quê? Porque nós, quando somos cristãos, nós entramos num outro ambiente de espírito. Nós não damos conta mais de viver num ambiente de espírito familiar. Você vai lá visitar, como é que está pai, como é que está mãe, tudo bem? E você já está saindo com 2, 3 dias. É irmão, é sobrinho, é parente. O verdadeiro parente do cristão são aqueles que fazem a vontade de Deus. São aqueles que fazem a vontade de Deus. E eu disse para essa família, eu falei, a razão da irmã não ir é porque nós, os cristãos, se damos mais entre os cristãos de ligamento por sangue da cruz do que de ligamento por sangue terreno. Porque, aí eles falaram, não, é exatamente isso, a gente sabe. Eu digo, porque o nosso ambiente espiritual é outro. O nosso respeito espiritual de um para com o outro é diferente. Você chega lá na casa daquele teu sobrinho, daquele teu parente lá, ele não tem um pingo de respeito por você em sua fé. Ele quer atuar de qualquer maneira, se portar de qualquer jeito, falar o que ele quer, colocar a música que ele quer, trazer quem ele quer para estar junto contigo. E o cristão é de natureza separada de águia. Se tiver águia, tem outra águia. Se tiver urubu ali, tem outro urubu por perto. Você pode ver, no caminho, quando você vai andando, você avista um urubu. Você pode olhar para em volta que tem mais 1 ou 2 por ali. Cristão é do mesmo jeito. Cristão é de natureza diferente. Não emana com qualquer tipo de espírito. Aí essa é uma das razões. Então, deixa eu seguir aqui com a mensagem. É a mensagem olhe, é a mensagem do companheirismo. E lembrando que hoje às 4 da tarde nós vamos ter companheirismo aqui no átrio do fundo. Eu ia trazer a caixa, irmão, mas eu vi que essa caixa aqui, nós vamos só colocar ela aqui de frente para lá, o cabo dela é grande,
Aí usa o mesmo som ali. O som, o microfone também, tudo alcança. Aqui aí nós colocamos a mesinha e uns bancos ali atrás, aí vai dar tudo certo. Então, olhe para eu acho que aqui foi, olhe para a porta das ovelhas. Aqui está, olhe para ao porta das ovelhas. Eu acho que colocaram um O do lado do A. Olhe para a porta das ovelhas. Havia pessoas. Deus sempre teve uma maneira do homem buscar a salvação. Deus sempre teve uma maneira do homem buscar a salvação. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, Deus dando o seu Filho, Deus deu a condição do homem buscar o Filho de Deus para a salvação. Aquela serpente de bronze, o povo tinha que olhar para ela, isto mesmo. E na porta das ovelhas, eles tiveram que olhar para ele, aquelas pessoas ali. Vamos pensar que era um hospital, um lugar chamado de Porta das Ovelhas. Havia muitos doentes e aflitos, havia milhões, multidões ali, como um hospital hoje. Mãos, como é que é? Mãos ternas de seus entes queridos, esperavam exatamente como fariam em um hospital hoje. Esse lugar aqui era chamado lá de, o profeta falou, Porta das Ovelhas, tanque de Betesda. Agora, nós podemos pensar assim, se lá em Xinguara tivesse uma grande piscina, aqui no Brasil, vamos dizer, tivesse uma grande piscina ou um lago, que quem tocasse naquela água quando ela fosse agitada ficava curado, imagine a multidão que se ajuntava ali. Porque se você juntar os doentes hoje que estão dentro dos hospitais, irmão, e colocar numa esplanada assim, você não dá conta de contar. Agora, aquele tanque havia ficado famoso. Ali, quando o anjo descia e movia as águas, quem tocasse na água primeiro era curado. E eles estavam esperando, seus olhos estavam observando aquela água, 24 horas ali. Havia 5 alpendres aonde ficava o portão das ovelhas. Está fora de Jerusalém ali, ou neste portão. E então, quando eles entravam, eles observavam, tinha que haver algo sobrenatural acontecendo. E assim que o sobrenatural aconteceu, eles corriam para isto. Eles entravam, né, em movimento. Veja, a igreja hoje, Deus quer que atentemos para o sobrenatural quando sua palavra é manifestada e vindicada agora. Fogem disso porque está conectado com suas organizações, vê? No portão das ovelhas, eles observavam o movimento sobrenatural. Deus sempre se moveu no meio de seu povo, por meio da vindicação sobrenatural de sua promessa. Ele prometeu que faria isso. Quando eles viram aquela promessa começar a se mover de uma forma sobrenatural, eles pularam dentro dela e a tomaram. Hoje mesmo, agora, o Espírito Santo, o poder sobrenatural de Deus está na terra, movendo, mostrando coisas. E as pessoas fogem dela, ao invés de entrar nela. A palavra feita carne vindicada, as mesmas coisas que ele fez e prometeu que faria, as mesmas coisas. E se não estiver conectado com seus grupos, não tem nada a ver com isto mesmo. Uma das coisas que nós vamos entendendo
é que depois que Deus terminar todo o curso que Ele está fazendo aqui na terra com a mensagem, as pessoas vão dizer: ah, eu fui muito bobo em ter me afastado disso. A salvação na terra era aquilo lá. Aí, porque aqui nós estamos vendo que esse movimento que nós estamos é o mover do sobrenatural para o chamamento dos eleitos de Deus para o arrebatamento. E não é todo mundo que vê, de maneira nenhuma. Eles fogem. Lá na porta das ovelhas, lá no tanque de Betesda, eles corriam para entrar no sobrenatural. E hoje eles correm do sobrenatural. Mas os enfermos no dia do profeta corriam para entrar no sobrenatural, porque o sobrenatural traz cura divina, traz transformação, traz libertação, traz salvação. Ele diz: mas Jesus foi e encontrou uma pessoa em toda a igreja. Você diz: Deus cura todos? Não, Senhor. E os irmãos pentecostais, deixam-me contar isto a vocês. Você está esperando por um tempo que virá, quando haverá homens se levantando na terra e saindo em hospitais, libertando-os e dizendo para que todos do hospital que saiam. Para todos no hospital que saiam. Nunca seja enganado assim. Você acredita em mim? Você acredita que isto é mentira? Isso nunca foi feito quando Jesus esteve na terra. Eles estão esperando, diz que quando um movimento de Deus vier, eles vão entrar lá e tirar aquele povo daquela situação. O profeta mostra pela Escritura que Jesus entrou no meio de uma multidão e levantou só um do meio da multidão, inclusive pediu para ele colocar a cama dele nas costas e ir embora. E desapareceu do meio do povo. E os outros ficaram lá. Digamos que era um hospital. Ele entrou ali pela direção do Espírito e ele encontrou um homem que sabia que estava pronto. E ele falou àquele homem, ele contou a ele o segredo da sua vida, contou a ele lá. E ele não era incapaz de andar, ele podia andar. Alguém poderia vencê-lo numa corrida. Ele disse: quando eu vou descer, outro antes de mim, desce outro antes de mim. Vê? Ele não era cego, não era surdo, nem mudo, ele não era aleijado, ele tinha algum tipo de doença mental, não iria matá-lo. Ele a teve por 38 anos, e ele tentava descer ali, e alguém um pouco melhor do que ele entrava. E então a virtude do anjo deixava o tanque. E ele tentando chegar lá, não chegava, outro chegava primeiro. Alguém que tinha só um problema interno, que estava com agilidade para andar, na hora que o anjo movimentava, ele chegava primeiro, e esse chegava, a virtude do anjo saía, ele voltava e sentava lá de novo, deitava. Nós vimos hoje e encontramos um homem de Deus guiado pelo Espírito de Deus, tem uma visão, vai fazer algo assim. Eles dizem: ora, aqui está Jones sentado ali, deixa-me ver vocês, curandeiro, curá-lo. Você vê aquele mesmo velho demônio que disse a Jesus com um trapo enrolado em seus olhos e disse, bateu na cabeça dele com um pedaço de pau e disse, mudou o bastão de uma mão para a outra e disse, diga-nos quem te bateu e creremos que tu és um profeta então. Ora, antes mesmo do mundo começar, ele sabia quem tinha aquele bastão em sua mão. Ele não fez palhaçada para ninguém, ele fez exatamente o que era a vontade de Deus. A igreja fará o mesmo, vê? Amém. O
o portão das ovelhas, mas eles estavam olhando alguma coisa, eles estavam procurando por algo. Agora, se eles dissessem, ó bem, iremos até lá e veremos o que o resto deles faz, vamos ver se isto parece sobrenatural, eles nunca receberiam nada. Eles não podiam ir dizendo, eu vou ver mesmo se aquilo é verdade. A necessidade na doença é tão grande que eles tomavam aquele sobrenatural como um assim diz o Senhor para o momento. E quando o anjo movia a água, era tudo que eles queriam era tocar naquela água. Mas aquele homem que teve que se esforçar, não sentar lá atrás, mas na frente, aquele homem que esperou pelo chamado ao altar, aquele homem que esperou para ver algo sobrenatural, como este homem aqui, criado em uma família pentecostal, porém, certa vez, estando em uma reunião, onde seu pai se sentiu guiado a enviá-lo ali, aquele jovem de pé, ele viu a mão sobrenatural de Deus, rapidamente ele se tornou um cristão, ele estava pronto para aceitá-lo, pois ele viu o movimento da água, ele sabia que havia algo sobrenatural, havia algo sobrenatural, não um jantar, ou melhor, não é um ajuntar-se à igreja, apertar a mão, mais 1 milhão em 44, mais 1 milhão em 44, era o nome de uma campanha da Igreja Batista na época, ou uma nova igreja, um novo edifício, ou um algo novo. Era uma nova vida que veio por um movimento sobrenatural que eles esperavam que acontecesse. Eles conheciam cada estação, então desciam e esperavam. Agora, se não está acontecendo o tempo todo, e não estamos ganhando algo, pulando, sentimos, bem, vamos deixar esta igreja, ela tem esfriado. Isso não faz sentido. Como mal podemos esperar? Abraão não esperou, ele não achou que Deus havia esfriado, ele esperou 25 anos, então ele viu a mão de Deus se mover. Você já viu pessoas dizer assim, essa igreja não está com nada não. Ele entrou ontem. E é isso que o profeta disse, não vá por esse caminho, espere. Está um silêncio, estou vendo mover de nada. Espere, que Deus vai mover. Pastor, mas foi pregado, o avivamento passou, aqueles encontros bons passou, o profeta veio e foi, o pastor Joaquim levantou nessa nação, fez o trabalho dele e foi, daqui um dia o outro pastor que está com 70, 80 também vai, e aí a coisa caminhou para um silêncio, está tudo quieto, mas a semente foi colocada dentro de cada coração dos nossos e agora é só esperar, é só esperar. Olha, o cumprimento da promessa não dependia de Abraão, a não ser somente crer naquilo que Deus havia falado. Quem ia fazer o cumprimento era Deus, era assunto de Deus. Foi Deus que disse que ele ia ter um filho? Então era Deus que ia fazer acontecer. Quem disse que a noiva ia subir no arrebatamento? Quem disse que se encontraria com a noiva nos ares? Quem disse que cearia conosco na ceia das bodas do Cordeiro, no reino do Pai? Quem foi que falou isso? Quem sabe? Não foi Jesus? Pois é assunto dele fazer eu me assentar lá na mesa, eu vou ficar só esperando.
É assim, se o irmão Herbert fala, pastor, eu vou passar em Xinguara a determinado tempo e vou te apanhar lá para nós ir para tal canto. Eu já descanso. Você quer que eu vá em determinado lugar? Não, você só espere exatamente aí onde você está. Quer dizer, eu recebi a mensagem dele. Agora, é assunto dele fazer acontecer o que ele disse, porque eu estou esperando e resguardado na sua promessa. Então, esse assunto de arrebatamento, eu vejo gente morrendo, se esforçando, e uns, eu estou com medo de ficar. Não, se você está na parada, no ponto de espera, você não fica. Porque Abraão estava exatamente no lugar que Deus havia lhe colocado. Abraão estava na promessa, esperando o cumprimento da mesma. Um dia, lá vem 3 homens em direção dele. A promessa começou a se aproximar de Abraão, só que Abraão estava ali. Quando Deus buscou Abraão para tratar com ele, Abraão estava exatamente no lugar que Deus havia lhe deixado há 25 anos atrás. Quando Deus foi libertar Israel, há 400 anos depois, Israel estava exatamente no lugar para ser libertado. O que as pessoas fazem? Elas ficam incomodadas. Ah, não vai vir não. Eu acho que nessa igreja não vai vir não, eu vou na outra. Deus não vem buscar ninguém baseado em ensinamento de igreja, Deus vem buscar seu povo baseado no ensinamento de sua palavra e aqueles que têm recebido o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo. Aí você descansa. Quando Deus encontrou com Abraão, Abraão estava exatamente no lugar que Deus lhe havia deixado. Abraão, velho, 99 anos, Deus chegou lá para dizer para Abraão que ele ia ter um menino. Sara riu, Abraão riu. Assim, porque era engraçada a conversa. Porque de homem para homem, você sabe, se você disser assim para mim, com 90 anos, pastor, você vai, agora daqui uns 9 meses, você vai estar com um bebezinho no colo. Uai, quem que não ri? Dá para rir mesmo. Porque você perdeu toda a sua resistência física no decorrer dos anos. Então, mas uma coisa Abraão não tinha era incredulidade na palavra. Abraão não tinha. Agora, quando Cristo vier para fazer cumprir a sua promessa que Ele deixou para nós, e nós tomamos essa promessa de coração e estamos aguardando na palavra, Ele vai nos tomar exatamente da palavra onde Ele nos colocou. Ele vai nos tomar daqui, da palavra. Aí eles falam, a igreja está fria, Abraão está velho, a Sara deveria estar queixosa, porque ela disse, nós não teve mesmo um filho, e o menino aí que nós tivemos foi o Ismael, e parece que não vai dar certo. E eles esperaram no portão das ovelhas, mês a mês, pelo que quer que fosse, por aquele movimento sobrenatural, mas eles estavam olhando, oh meu Deus, eles estavam olhando e buscando isso. Você sabe, quando eu digo que uma pessoa só deve vir a Deus se ele tiver necessidade de Deus e de salvação, é verdade. Você sabe o que detinha, o que segurava esse povo à beira daquela água ali? Era a necessidade extrema que havia neles para se encontrar com o sobrenatural e retornar para a comunidade de maneira física, saudavelmente curado, para exercer suas funções novamente. Eles não estavam ali buscando o sobrenatural para se tornar um membro de igreja, eles queriam só ser curado. Então o profeta diz, oh meu Deus, eles estavam olhando e buscando. Quando uma pessoa sente no seu coração que ela tem necessidade de salvação, ela não desiste de buscar a Deus, até ela sentir a sensação no seu coração de uma pessoa salva. E depois de salvo, ela nunca mais sairá do lugar onde ela foi salva. Eu disse para essas pessoas, eu falei, olha, eu quero dizer para vocês que uma pessoa que entra uma vez em Cristo, ele não sai. Falei para eles. Isso eu tenho certeza. Agora, se ele veio para a igreja ou tentou se unir ao Evangelho de Cristo, ele sai.
porque ele não tinha extrema necessidade por isso, ele dá conta de viver sem isso. Agora, quando uma pessoa se sente condenado, completamente perdido, que ele entra em Cristo, que ele sente a salvação da sua alma, ele nunca mais sai de Cristo, porque ele lembra do tempo em que ele era perdido, e ele não quer voltar para as mesmas coisas. Ele não sai mais. Hoje perdemos aquela visão. O Pentecostes, nós perdemos algo. Olhamos para Cristo, nossas denominações se espalharam, até que foram, e agora estamos lutando e tentando conseguir mais e maiores igrejas, e classes mais altas, e pregadores mais bem educados, e assim por diante. E o que temos? Nós nos afastamos da própria coisa que Deus nos disse para olhar. O que você está olhando? A mensagem olhe, parágrafo 184. Olhe e viva. Isso é o que devemos fazer se queremos viver. Olhar para Deus, olhar para o sobrenatural e viver. Outros podem ter rido deles, dito, aquele bando de santos roladores ali, ao redor daquele tanque, ora, eles dizem que ora, não é nada além de um vento. Bem, o vento diminuiu e sopra, diminui e sopra e a água se levanta, o vento diminui e a água para, o vento sopra, a água forma aquelas ondas. Aí eles estão dizendo que isso é um anjo. Muitos criticavam daquilo. Não é anjo coisa nenhuma. Por que ele estava criticando? Porque ele não tinha nenhuma necessidade, como aquelas pessoas tinham, de se encontrar com o sobrenatural. O que eles falam? A mensagem do senhor de William Branham. Ele foi um homem de Deus, mas ficar fanático naquilo que ele pregou não tem necessidade. Nós temos teologia, nós temos nossas igrejas, nós temos prosperando muito bem. Olha o tanto de gente que está com eles. Então, do mesmo jeito eles estão dizendo. Não para eles, era o anjo da misericórdia, era o anjo da cura. Eu creio que foi o anjo, embora pareça tão simples, mas veja, Deus se esconde na simplicidade. E a Bíblia diz que era o anjo que passava ali. E eles vieram ao culto dizer, irmão Brana, eu não sabia que você era um santo rolador, porque eu notei todo aquele tempo, ou melhor, eu notei todo aquele grupo gritando, chorando e falando, enquanto você falava, gritando amém e assim por diante. Ora, isso não passa de emoção. Aí o profeta dizia, pode ser para você que não acredita. Então, é por isso que a coisa segue. Pode ser para você que não acredita, mas para nós que provamos as boas coisas de Deus, nós que sabemos o que é o Espírito Santo, você diz, aquelas pessoas falando em língua, apenas tagarelando algo, é apenas intelectual, é apenas uma encenação, ou alguém diz, pode ser para você, disse o profeta, mas para aquele sujeito que atormentado, é diferente para ele. Sim, Senhor, sim, Senhor. Quer dizer, para quem não tem necessidade, não é nada, mas para aquele que tem a necessidade de ter aquilo ali, é a unção de Deus. Você diz, bem, agora você sabe, é apenas o dia de isto e aquela coisa. Bem, as pessoas não vão acreditar nisso. Isso não vai parar.
o verdadeiro mover de Deus de forma alguma. Deus veio bem no meio da incredulidade, mas isso nunca o parou nem um pouco, ele continuou. Quer dizer, Deus não vai derrubar a floresta toda por causa da árvore venenosa que existe lá. Deus vai manter todo o bosque e deixar aquela árvore lá. Deus não vai parar o seu sobrenatural e o evangelho por causa da incredulidade. Deus vai continuar. A incredulidade está representada naquela árvore mortífera. Mas Deus não destruiu a floresta por causa daquela árvore. Ela existe lá. Deus não vai deixar de trabalhar conosco, no sentido espiritual, por causa que alguém não crê. Deus vai continuar. Então, Jesus Cristo veio no meio de toda a incredulidade que existia. E quando Jesus pregava, ali em volta dele, naquela multidão que estava, uns estava dizendo, aquele homem é maravilhoso. Outros estavam dizendo, aquele homem não é de Deus. Porque Jesus fez essa pergunta, quem diz os homens que eu sou? Os discípulos falaram só o benéfico do que estava sendo dito. Mas do outro lado tinha o dizer maléfico. Vocês sabem disso, que tinham 3 dizer. Pedro, vamos começar por Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa segunda classe aqui diz que ele era um dos profetas que ressuscitou. A terceira classe diz que Jesus era o quê? Príncipe dos demônios. Beelzebu. Tinha 3 opiniões naquele dia. Aí fala, pastor, mas eu vi tanta opinião na mensagem do profeta, mas tem uma que é verdadeira. Eu vi tanta gente dizer que esse profeta aí não é verdadeiro, mas aí eu pergunto, o que o Espírito Santo disse para ti quando tu leu a mensagem? Não é o homem que falou para mim que a mensagem do profeta é verdadeira, foi o Espírito Santo de Deus que entrou em contato com o meu espírito e autenticou a mensagem para mim, dentro do meu coração, que é verdadeira. O resto do mundo pode não crer, eu estou entre meio a 3 opiniões diferentes. Um diz que o profeta era só um homem usado por Deus, outros dizem que o profeta era um profeta de Deus, e outros dizem que o profeta é falso. As mesmas 3 opiniões estão aqui. Aí eu falo assim, e vós, que dizes do profeta? Então você vai estar na classe que tem ele como o cumprimento de Malaquias 4 para o benefício da igreja. É por isso, irmãos, eu vou falar para vocês aqui, nesse culto simples, se mantenham na palavra, porque muitas são as opiniões que vão vir na era que nós estamos vivendo, exatamente explorando a facilidade de comunicar, fazer um comunicado. Eu sempre vi assim, nós estamos em meio a 3 opiniões diferentes, nós estamos em meio a 3 classes diferentes de crente, qualquer ajuntamento que nós esteja. É o que o profeta disse, não falha. E Jesus estava embaraçado com isso. O mestre, eles nem estão dizendo não, que o senhor estão dizendo que o senhor é príncipe dos demônios, não. Ele disse, não, eu fiz foi ouvir, Jesus ouvia no meio do público. Disseram para Jesus, tu expulsa demônio pelos príncipes dos demônios, pelo príncipe do demônio. Aí Jesus disse, se eu expulso demônio pelos príncipes do demônio, é por quem vós expulsai? Ele disse, mas eu não expulso. Ele disse, mas eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, o dedo de Deus. Então, irmãos, essas opiniões, elas não vão nos afetar de maneira nenhuma, porque nós sabemos viver entre opinião de cá, opinião de lá, mas aqui vai o centro. Ainda bem que tem 3, nós vamos escolher uma das 3. Eu vou estar do lado daqueles que creem na mensagem do profeta de Deus como uma via de escape para nós, a revelação da palavra e a preparação para subir.
E o resto vai ficar dizendo: rapaz, tu lembra daquele povinho lá? Lembro. Eu pensava que eles eram falsos, me enganei. Eles vão se enganar mais uma vez, eles vão se enganar porque já estão enganados, e com relação ao povo de Deus, eles vão estar mais enganados ainda no fim, porque o povo de Deus vai subir. E essa condição de arrebatamento, essa transladação, essa transformação do momento de um abrir e fechar de olhos, isso é com Deus. Ele que vai colocar esse poder no irmão Elias, e de repente, numa fração de segundo, você não é mais aquele Elias de ontem. É igual Abraão. Abraão, depois que recebeu lá a promessa lá, foi dormir, no outro dia ele estava diferente. A noiva, nós vamos deitar naquela noite, e o dia, quando amanhecer, já não é mais aquele dia de ontem. É diferente. Você vai falar para a esposa: está tão diferente. É o novo dia. E de repente você começa a sair dos ambientes, o povo já não te vê mais. Você ainda nem subiu quando o olho natural perder a visão da sua pessoa. Você ainda está na terra. O profeta diz que a noiva fica entre 35 a 40 dias na terra, visível e invisível antes de subir. Ainda fica por aqui ainda. Porque tem a ressurreição, tem um ajuntamento de todos o povo de Deus. Tem aquele com quem ainda você vai se encontrar, como Filipe encontrou Eunuco. Você vai estar naquele corpo ali. Rapaz, Deus vai te dirigir exatamente nas pessoas que não podem ficar para a tribulação. Às vezes está lá no Amazonas, na beira do rio, em algum lugar, e é uma pessoa do rapto, mas ainda não conheceu a mensagem. E você vai encontrar com ele, você vai conversar com ele, você vai falar da palavra para ele. Vai ter todo um ajuntamento do povo de Deus aqui e uma subida. Porque quando Jesus Cristo subiu aqui, ele não fez uma coisa assim, ele reuniu todos os discípulos e mostrou a sua subida. E disse: da maneira que ele subiu, ele vai descer. Ele subiu nas nuvens, a nuvem ocultou eles dos olhos do povo, e na mesma nuvem ali que ele foi ocultado, ele aparecerá lá para os que se encontrarão com ele lá. Agora, quem vai subir é o povo, para você ver como que Deus faz. Naquele dia foi Jesus quem subiu ali e foi ocultado pelas nuvens. Agora, quem vai subir para as nuvens é o povo. Porque Jesus deu isso para nós. Ele disse: Pai, eu dei a glória que a mim me destes, para que, como eu sou, e que aonde eu esteja, estejais eles também. Deus deu para nós essa mesma coisa. Aí você fala: mas é impossível. Para nós é. Agora, para Deus não é. Para Sara era, mas para Deus não é. Deus diz: pode, Abraão, ter alguma coisa impossível para Deus? Abraão diz: não, pode não. Pois é, aguarda aí 9 meses e você vai ter um bebê nos braços. Deus é assim. Deus faz as coisas simples assim. Vamos então orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra. Nós estamos diante de muitas opiniões, mas nós não estamos para seguir opiniões à direita nem à esquerda. Nós estamos para caminhar no centro da palavra de Deus. Pai Santo, e com essa convicção em nosso coração nós avançaremos, nós aguardaremos, nós permaneceremos na promessa de Deus para o dia em que nós estamos vivendo, aguardando a manifestação de cima e do sobrenatural para fazer acontecer as coisas que precisam de acontecer. Pai Santo, que nunca suba ou desça ou venha aos nossos pensamentos que a igreja esfriou e que Deus silenciou. Deus passou 25 anos sem falar com Abraão, mas no dia que ele encontrou com Abraão, Abraão provou a submissão a Deus. Ele estava exatamente no lugar onde Deus havia colocado. E Pai, nós queremos fazer a mesma coisa hoje.
Quando o Senhor voltar para buscar o teu povo, nós queremos estar exatamente na palavra da verdade, aonde o Senhor nos colocou lá atrás, há muitos anos atrás. Permanecer firme como sementes de Abraão. Assim fortaleça todo o teu povo, abençoa toda a tua igreja, Pai, que todos possam se manter firme, não olhando para as diversidades dos assuntos, das teologias, dos tagarela da era em que nós estamos vivendo, porque falam tanto, mas não vivem nada daquilo que fala. Que o Senhor nos ajude a falar pouco e viver mais do que aquilo que falamos para as pessoas. Dá-nos uma vida de exemplo diante das pessoas e um testemunho que possa atrair a atenção do povo para Cristo, por meio da vida em que possamos expressar através do Evangelho de Cristo. Pai bendito, abençoe esta igreja, abençoe os que não puderam estar, abençoe o irmão Filemon, Senhor, que tudo ocorra bem em seu descanso, em suas férias. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por este culto, por esta palavra poderosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No nome de Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Pai, por tudo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Às 4h nós estaremos reunidos aqui para o companheirismo. Amém. Deus abençoe e até nós encontrarmos novamente.